pessoal! Vamos lá? Vamos falar sobre alguns conceitos e aplicações importantes da contabilidade. Lembrando que esse material não esgota o assunto, por isso é importante ler todos os materiais que se encontram disponíveis. Bom, primeiramente, vamos falar sobre as características qualitativas da informação contábil. Como características fundamentais da informação contábil, temos a relevância e a representação fidedigna. As informações relevantes são capazes de fazer a diferença na tomada de decisões e está restrita à materialidade, ou seja, a materialidade é uma restrição da relevância e não uma característica qualitativa. Então, relevância é característica, materialidade é a restrição da relevância. E o que quer dizer a materialidade? A informação é material se a sua omissão ou distorção impactar na tomada de decisões. A representação fidedigna consiste na apresentação da informação contábil de forma completa, neutra e livre de erros. A representação completa inclui todas as informações necessárias para que o usuário entenda o que aconteceu na empresa. A representação neutra significa que a informação não é tendenciosa. E a informação livre de erros significa que não há erros ou omissões nas informações. Bom, agora vamos às características de melhoria. Temos a comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Para conseguir comparar informações similares, idênticas, sobre outras entidades e as informações similares sobre a mesma entidade, referentes a outros períodos, é necessário que haja consistência. Nesse sentido, a consistência é o meio e a comparabilidade é o fim, ou seja, a meta que eu quero atingir. A capacidade de verificação, ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando houver a verificação em loco, por exemplo, eu vou lá e conto o dinheiro em caixa. A verificação indireta, ela é utilizada quando é aplicada uma fórmula ou outra técnica para verificar os dados. Por exemplo, vou recalcular o estoque utilizando o método primeiro que entra, primeiro que sai. Ou então, vou aplicar a fórmula do CMV, aí eu estou fazendo uma verificação indireta. A tempestividade consiste na disponibilização da informação contábil em tempo hábil para a tomada de decisões. E a compreensibilidade consiste na apresentação da informação de forma clara e concisa. As informações não devem ser desconsideradas a fim de serem compreensíveis, conforme vimos anteriormente. As informações não podem ser excluídas. E aí, vamos falar agora um pouco sobre o ativo. O ativo é um recurso econômico presente, decorrente de eventos passados, e para que seja reconhecido, deve ser controlado pela entidade, ter potencial de produzir benefícios econômicos futuros e ser mensurado monetariamente, poder ser mensurado monetariamente com confiabilidade. Isso quer dizer que um prédio que perdeu seu valor como gerador de utilidade não deve ser mantido no ativo, pois não vai gerar mais benefícios econômicos futuros para a entidade. É claro que eu preciso ter um documento para registrar esta baixa, mas eu não posso manter no ativo caso ele não gere mais benefício econômico futuro. É importante a gente lembrar também que o seguro adicional, contratado para transportar as mercadorias, também não deve ser reconhecido no ativo, porque esse seguro não é essencial, é algo adicional, então não devo computá-lo no ativo. As peças para manutenção, que são utilizadas para manter a máquina funcionando, também não vão fazer parte do ativo, porque não vão aumentar a vida útil do bem, não vai aumentar a capacidade produtiva. Então, não posso computar no ativo, vai direto para o resultado. Um funcionário que a empresa contratou para o setor comercial, por exemplo, também não pode ser reconhecido no ativo, porque a empresa não vai ter o controle sobre esse funcionário. Agora, por outro lado, as mercadorias adquiridas para revenda, essas sim vão gerar benefícios econômicos futuros, são controladas pela entidade e são mensuráveis monetariamente, por isso eu tenho reconhecimento no ativo. Essa regra geral, Agora nós temos que analisar a regra para reconhecimento do ativo intangível.
para o ativo intangível ser reconhecido, nós precisamos conseguir separá-lo dos outros bens, nós devemos conseguir identificá-lo. Então, por exemplo, um software que é adquirido para comercialização deve ser reconhecido no estoque, pois tem giro rápido, é recomercializado pela empresa. Um software que é utilizado na operação de uma máquina específica, que não opera sem, essa máquina não opera sem esse software, eu tenho que reconhecer esse software no ativo imobilizado, juntamente com essa máquina. Agora, um software que é desenvolvido para geração de benefícios futuros para a própria empresa, que não é relacionado a um determinado maquinário, esse sim deve ser reconhecido como intangível. Agora vamos falar um pouquinho sobre o passivo. O passivo de prazo e valor certo são reconhecidos no balanço patrimonial com a adição do termo a pagar. Então, a gente pode ter aí salários a pagar, encargos a pagar, né? Diversas contas que são de prazo e valor certo. E aí, as obrigações de prazo e valor incertos, a gente precisa analisar essas situações. São as provisões, né? As obrigações prováveis com estimativa confiável devem ser reconhecidas no balanço e também em notas explicativas. Agora, as obrigações prováveis sem estimativa confiável e as obrigações possíveis devem ser reconhecidas apenas em notas explicativas. As obrigações remotas não devem ser reconhecidas em lugar algum nas demonstrações contábeis. Aí a gente também precisa saber a diferença de provisão, né, e de reservas para contingências. As provisões, né, a gente viu aí que são de prazo e valores incertos, a gente tem a ocorrência do fato gerador para as provisões. Nas reservas para contingências, nós não temos a ocorrência do fato gerador. Então, por exemplo, uma empresa que vende celulares com garantia, ela deve reconhecer uma provisão para contingências, para garantias, pois o fato gerador aconteceu, ou seja, a venda dos celulares com garantia ocorreu. Então, nós temos uma provisão a ser reconhecida. Agora, se a empresa pressupõe que um evento extraordinário negativo venha a ocorrer e ela quer reservar um recurso financeiro para caso o fato se concretize, ela deve reconhecer uma reserva para contingências. Então, nós temos aí a diferença de provisão, de provisão para reservas para contingências. E agora vamos falar das receitas. De acordo com o CPC 00R2, as receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, temos a venda de mercadorias que aumentam o ativo, a baixa de adiantamento de clientes que diminui o passivo e que por consequência, aumentam o resultado, aumentam o patrimônio líquido da empresa, com exceção, neste caso aí do CPC, da integralização de capital social, por exemplo. As receitas somente são reconhecidas quando o controle é transferido ao cliente. Então, vamos supor que a empresa realize a venda de mercadorias ao cliente hoje, mas vai entregar ao cliente apenas 2 dias depois. A receita só deve ser reconhecida quando a mercadoria chegar no destinatário, quando o controle realmente for transferido. Aí é importante a gente lembrar das etapas para o reconhecimento da receita. A gente tem aí a identificação do contrato, obrigações de desempenho sendo concretizadas, determinação do preço de venda, a alocação do preço da transação e o reconhecimento, enfim, da receita. Mas vamos falar mais sobre isso na sequência. Agora vamos ver os momentos de reconhecimento da receita. Nós temos aí o reconhecimento durante a produção, por exemplo, no caso da construção de uma aeronave, um navio, que leva um longo período de tempo para ficar pronto. E a receita deve ser reconhecida conforme os custos vão incorrendo ou conforme o contrato vai sendo cumprido.
Também temos na conclusão da produção, quando for possível identificar os custos. Então, assim, quando nós temos o reconhecimento na conclusão da produção, quando não for possível identificar os custos durante a produção, ou quando os custos forem insignificantes. Aí a gente tem o reconhecimento da receita na conclusão da produção. No momento da venda, é o que acontece na maioria dos casos, né? Vendi a mercadoria, reconheço a receita. E aí também temos após a venda, que é quando a empresa fica condicionada ao teste do cliente para transferir o controle do bem ou serviço. Isso tudo acontece porque temos que cumprir o princípio do confronto das receitas com as despesas. O regime de competência também é importante nesse processo de reconhecimento, pois reconhecemos as receitas e despesas independentemente do recebimento ou pagamento, respectivamente. Agora vamos ver aqui uma aplicação do CPC 47, onde a empresa ela assume aqui uma obrigação de desempenho de entrega do serviço e do aparelho celular, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos supor que uma empresa de telefonia celular vende planos pós-pagos em que o cliente recebe o aparelho sem custo e paga pelo serviço parcelas mensais, 12 meses, no valor de R$100 cada parcela. No entanto, sabe-se que fora do pacote, a empresa vende o celular por R$300 e oferece o mesmo serviço de telefonia por R$80 mensais, 12 meses. Como seria o reconhecimento da receita pelo CPC 47? A gente tem nós temos que, para apurarmos aí a receita de venda do aparelho e do serviço do pacote, primeiro adotamos um critério de rateio. Nesse caso, o critério é o valor individual do aparelho e do serviço. O valor individual do aparelho é de R$300 e o serviço é de R$960, o que totaliza R$1.260. Então, calculamos a representatividade de cada um destes elementos do contrato. Dividimos 300 por 1.260, que resulta em 23,81%, e dividimos 960 por 1.260, que resulta em 76,19%. Esses percentuais são aplicados sobre o valor do pacote para encontrarmos o valor do aparelho e do serviço, ou seja, R$1.200 vezes 23,81% e 76,19%. A receita com aparelho é reconhecida de imediato, nós temos aí R$285,72, pois o controle ele é entregue totalmente ao cliente, e a receita com o serviço é reconhecida em 12 vezes, pois o serviço vai sendo prestado ao longo desse período. E aí nós dividimos 914,28 por 12 meses. Agora, vamos finalizar com as despesas. As despesas, de acordo com o CPC 00R2, são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, por exemplo, reduções no ativo decorrente do pagamento de despesa em geral, aumentos no passivo decorrente do reconhecimento de provisões, por exemplo. E, por consequência, isso tudo gera redução no patrimônio líquido, com exceção do pagamento de dividendos, por exemplo, que não é considerado uma despesa. E aí, os momentos de reconhecimento das despesas são antes da ocorrência da atividade, que é na fase de pesquisa, quando da utilização dos bens ou serviços, que são as despesas em geral, aí, e após a utilização dos bens ou serviços, quando da utilização dos bens do imobilizado, por exemplo, que nós temos despesas com depreciações. Então, aqui nós temos um resumo dos principais conceitos e aplicações, mas, relembrando, este material não é suficiente para compreendermos todas as aplicações possíveis sobre as contas patrimoniais e de resultado. Então, por hoje é isso. Bons estudos e até em breve.